Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar o cone de revolução, ou cone circular, sua definição e seus elementos. Barbadinha. Então, o cone circular. Definição. Seja um círculo de raio R contido num plano alfa e um ponto V não pertencente ao plano. Chamamos de cone o sólido geométrico que contém todos os segmentos que possuem uma extremidade no ponto V e a outra extremidade no círculo. Tá? Então eu tenho aqui um círculo de raio R aqui embaixo, tá? Contido no plano alfa, e um ponto V aqui em cima. Tá? Então nós chamamos de cone o sólido geométrico que contém todos os segmentos que possuem uma extremidade no ponto V e a outra extremidade no círculo. Então, todos os segmentos que eu consigo traçar um dos extremos do ponto V e outro extremo aqui no círculo, né, tanto na circunferência aqui em volta quanto pontos de dentro da circunferência, quer dizer, né, eu vou formar todos os segmentos aqui, vai me dar uma figura sólida aqui. Tá? Então, essa figura, né, circular aqui é chamada de cone. Tá? Veja que eu tenho aqui a altura do cone, tá? Esse lado aqui, ó, isso aqui é uma geratriz do cone. Tá? Então, vértice é o ponto V, é o vértice do cone. Base é o círculo de raio R, a base do cone. Tá? E geratrizes são os segmentos com uma extremidade em V e a outra extremidade dos pontos da circunferência da base. Então, essas aqui são as geratrizes. Tá? Mas que tem uma extremidade no ponto V e outra extremidade só na circunferência, tá? Da base. A altura é a distância entre o vértice V e o plano da base. A distância do vértice V até o plano da base. Barbadinha. Tá? Cone de revolução. É o cone gerado pela rotação de um triângulo retângulo ao redor de um de seus catetos. Tá? Então aqui eu tenho um triângulo aqui, ó, um triângulo, tá? Com um lado R, outro lado H, tá? E outro lado G. Tá? Os catetos são H e R, e G é a hipotenusa. Então, o cone de revolução ele é gerado pela rotação de um triângulo retângulo ao redor de um dos catetos. Então, nesse caso aqui, ó, esse triângulo está girando ao redor do cateto H. Ele vai formar um cone aqui. Ó, tá? E esse cone é chamado cone de revolução. Aqui nós temos o eixo do cone, que passa pelo vértice e pelo centro da base, da base do cone. Tá? É o ponto O. Tá? V é o vértice do cone de revolução, R é o raio do círculo, que é um dos catetos do triângulo, aqui é um dos catetos, é o raio. Tá? A hipotenusa é uma geratriz do cone, as geratrizes possuem mesma medida, então no caso aqui do cone de revolução, todas as geratrizes vão ter mesma medida. Tá? E a hipotenusa aqui do triângulo que faz a revolução é uma geratriz. A relação que existe aqui, ó, como aqui é um triângulo retângulo, tá? G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Isso vai ser importante depois para fazer exercício. Tá? Cone reto é aquele onde o segmento que une o vértice ao centro da base é perpendicular à base. Tá? Esse aqui é um exemplo de cone reto. Ó, tá? É aquele segmento que une o vértice ao centro da base e forma 90 graus. Como aqui é um triângulo retângulo, aqui nós temos 90 graus, então isso aqui é um cone reto. Tá? Cone oblíquo é aquele onde o segmento que une o vértice ao centro da base não é perpendicular à base. As geratrizes possuem medidas diferentes daí. No cone reto, as geratrizes têm todas o mesmo tamanho, no oblíquo não. Barbadinha. Secção meridiana. É a secção determinada quando um plano corta o cone passando pelo vértice e pelo centro da base, dividindo o cone ao meio. Tá? Então aqui eu tenho um cone, o cone VAB aqui. Tá? Então eu tenho esse triângulo aqui é uma secção meridiana. Tá? É que ele é determinado por um plano que corta o cone passando pelo vértice. Então tem esse plano alfa que está cortando verticalmente aqui o cone, passando pelo vértice, né? E pelo centro da base aqui. Ó. Então ele divide o cone pela metade. Tá? O vértice pertence a alfa, né? O vértice pertence ao plano alfa e o centro O pertence a alfa também. Tá? Então o plano alfa está passando pelo centro
pelo vértice e pelo centro da base do cone. Tá? A figura resultante da intersecção é um triângulo isósceles, que é o triângulo VAB. O triângulo VAB é um triângulo isósceles, que é a secção meridiana. Então, essa é a secção meridiana. Cone equilátero é o cone cuja secção meridiana é um triângulo equilátero. Tá? Veja que aqui eu tenho representação de uma secção mediana onde o triângulo é um triângulo isósceles. Tá? Porque esses dois lados aqui são iguais, esse aqui é diferente. Agora, no cone equilátero, a seção mediana é um triângulo equilátero. Nesse caso, a geratriz é igual ao diâmetro da base. Tá? Então, a geratriz é 2R e H é R raiz de 3. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho aqui um triângulo equilátero. A geratriz aqui é 2R, 2 vezes o raio, e aqui eu tenho a altura. Tá? Então, onde que vem esse R raiz de 3? Ó? E se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, aqui nesse triângulozinho da direita, aqui, ó, 2R ao quadrado, que a hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 4R2 é igual a R2 mais H2. H2 é 4R2 menos R2, que é 3R2. E H é a raiz de 3R2. Ou seja, o H é R raiz de 3. Por isso, H é R raiz de 3. Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o like, o seu comentário e divulga para os colegas as nossas aulas. Tá? Na próxima aula, nós vamos estudar as áreas e volumes do cone. Barbadinha.